Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. O povo brasileiro retoma em suas mãos seu destino. Em menos de 10 meses, recuperamos importantes conquistas do passado. Realizamos grandes conquistas no presente. Garantimos mais justiça social. E com trabalho, diálogo, união e fé no futuro, conquistaremos muito mais. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. Olá, hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 e o Jornal PT Brasil está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a nossa programação pela TV PT, pelo Facebook, pela Rádio PT na web e pelo PTSat, canal 1313. Bom dia, Marcos de Brito, nosso intérprete de Libras. Eu sou Amanda Guerra e hoje eu falo com você do Centro de Convenções de Brasília, onde ocorreu na sexta e no sábado a Conferência Eleitoral do PT 2024, Marco Aurélio Garcia. E na edição de hoje do Jornal PT Brasil, você vai conferir um resumo dos principais momentos da Conferência Eleitoral. Além do presidente Lula, que encerrou a programação do primeiro dia, a conferência do PT contou com a participação de diversos ministros e lideranças do partido, incluindo membros da Executiva Nacional, prefeitos e governadores. Os convidados marcaram presença no sábado, quando compartilharam suas experiências tanto em campanhas eleitorais quanto nas diferentes esferas de governo. As mesas de debates ocorreram das 9 às 19h30 em 6 auditórios que contaram com mais de 20 palestras. O Jornal PT Brasil volta ao vivo amanhã, a partir das 9 da manhã. Até lá! Agradecemos, então, a presença do nosso querido presidente Lula, da primeira-dama Janja, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, do presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, dos governadores do Ceará, Eumano Freitas, da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do Piauí, Rafael Fonteles, e da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos à Conferência Eleitoral Marco Aurélio Garcia. Aqui estamos reunidos
Agradecemos também a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aqui estamos reunidos, lideranças, dirigentes, vereadoras, vereadores, prefeitos e prefeitas, militantes do Partido dos Trabalhadores, que querem debater política eleitoral para 2024. Para homenagear a democracia brasileira, peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional, executado pelos músicos Eleni Fagundes, Chico Nogueira e Luciana Floresta. De ciranda, então a gente convida as pessoas a darem as mãos para quem está do lado e dançar ciranda, essa dança brasileira pernambucana que nos ensina que somos todos irmãos. Pirangas margens plásticas, um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em que anseio por liberdade desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belas, forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, pecado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, procura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, lavar o que ostentas estrelado, diga ao verde louro desta flâmula, mas no futuro em glória do passado, mas serve da justiça clara. Pode ver! Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada,
gentil pátria. Obrigado à militância de todo o Brasil, obrigado aqui, quem está aqui em Brasília, e aqueles e aquelas que nos assistem pela TV PT e pelas nossas redes sociais. Aproveitem para curtir e compartilhar os conteúdos. Saudamos e agradecemos a presença de ministras, ministros de Estado, governadores e da nossa querida governadora, parlamentares, prefeitos, prefeitas, representantes dos movimentos sociais, de partidos políticos e, em especial, agradecemos a presença das nossas pré-candidaturas para 2024. Essa conferência é um momento histórico do nosso partido, em que mais de 5.000 companheiros e companheiras se inscreveram para pensar, para debater a nossa estratégia política eleitoral para 2024. Também escolhemos essa conferência para prestar a nossa homenagem ao nosso saudoso companheiro, o querido por todos nós, Marco Aurélio Garcia. Para essa homenagem a Marco Aurélio Garcia, convidamos a coordenadora da conferência e secretária de Planejamento e Finanças do Partido dos Trabalhadores, Gleide Andrade. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, querida Janja. Boa noite, presidente Gleisi, em quem eu cumprimento toda a militância. Nesta noite, homenageamos a história, a trajetória de um dos mais importantes intelectuais que a esquerda e o PT ofereceram ao Brasil e ao nosso continente. O nosso sempre professor, amigo e companheiro Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio nos deixou um legado teórico e prático muito importante e de valor permanente, expressão de sua capacidade de escuta, de diálogo, de articulação, aliados à sua generosidade, nitidez, capacidade elaborativa e determinação para realizar o melhor para o Brasil e a América Latina. Para homenageá-lo, preparamos, junto à Fundação Perseu Abramo, um vídeo da sua trajetória. Vamos ao vídeo. Marco Aurélio me representava junto ao movimento social, o Marco Aurélio me representava junto ao movimento sindical e ainda disputava com o Celso a primazia de agradar os governantes do mundo inteiro. Já são 6 anos sem Marco Aurélio Garcia. Pergunte para qualquer um que teve o privilégio de conviver ao seu lado e você terá a dimensão da falta que ele faz. A inteligência, o raciocínio rápido, o bom humor e a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem são características marcantes da sua personalidade. Marco Aurélio é um desses companheiros inesquecíveis. Começou sua militância no Partido Comunista Brasileiro. Foi vice-presidente da UNE e eleito em Porto Alegre o vereador mais jovem do Brasil. Depois do golpe militar, rompeu com o PCB para militar no Partido Operário Comunista. Perseguido pela repressão, se exilou no Chile e na França, onde foi dirigente do MIR. Voltou ao Brasil em 1979 e se filiou ao PT no início dos anos 80. Sua história se confunde com a trajetória do Partido dos Trabalhadores. Foi presidente nacional do PT e, durante 13 anos, trabalhou como assessor especial para assuntos internacionais nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. MAG, como é conhecido dos mais chegados, foi figura central na construção dos caminhos que nos levaram às mais profundas transformações, não só no Brasil, mas também na América Latina.
Ajudou a garantir papel de destaque ao Brasil nas grandes discussões internacionais. Foi um dos criadores do Foro de São Paulo e abriu canais de diálogo com nossos vizinhos do Sul. Marco Aurélio foi conselheiro curador da Fundação Perseu Abramo e era professor de História na Unicamp. Também foi secretário municipal de Cultura de Campinas e de São Paulo. Seu norte era a busca pelo desenvolvimento sob o chão firme da igualdade social. Seu sonho era um mundo de paz e cooperação. Marco Aurélio Garcia deixou saudades. É um bravo companheiro que se foi, mas seu exemplo nos mantém firmes na luta. Marco Aurélio nos deixou aos 76 anos, no dia 20 de julho de 2017. Suas ideias continuam presentes entre nós, hoje e sempre. Marco Aurélio Garcia, presente. Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia. Além de ser esse espaço de homenagem, a Conferência Eleitoral busca olhar para a nossa história, construída a muitas mãos, como ponto de partida para propor novas experiências de gestão para os municípios brasileiros. É um esforço da nossa direção em estar à altura do momento político. Mais que planejar campanhas competitivas e vitoriosas para 24, queremos aprofundar a nossa realidade, a nossa leitura sobre a realidade brasileira. Como ter uma estratégia para cada município que leve em conta a conjuntura nacional? Qual o impacto da comunicação digital e das redes sociais nas campanhas eleitorais? Essas e outras questões serão o ponto de partida do nosso debate coletivo hoje e amanhã. Porque é assim que sabemos fazer, debatendo, construindo, discutindo, avançando. Vamos apresentar uma síntese para fortalecer a luta para a construção de um país mais justo e com oportunidade para todos e para todas. Bem-vindos e bem-vindas à nossa conferência Marco Aurélio Garcia. Nossa vitória em 2024 começa aqui, começa agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Gleide. A militância petista está em todo o Brasil, sempre disposta a defender as propostas do partido e lutar por justiça social. Para isso, desde 1996, conta com o suporte da Fundação Perseu Abramo, criada para desenvolver atividades de reflexão política, ideológica, formação, memória, promoção de debates, estudos e pesquisas. Temos à frente da Fundação uma liderança histórica das lutas do ABC e da construção do PT, Paulo Okamoto, a quem convidamos para fazer uso da palavra o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo. Boa noite, todos os companheiros e companheiras. Nós vamos ter que ter muita paciência porque o nosso auditório está muito lotado. Então, nós precisamos ter muita paciência. Mas antes de começar a falar com vocês, eu gostaria de cumprimentar o companheiro Lula, o nosso presidente da República, e em nome dele cumprimentar todos os políticos aqui presentes. Queria cumprimentar a companheira Gleice, e em nome dela também cumprimentar todas as companheiras deputadas federais, deputados estaduais, vereadores, vereadoras, ministras. E também queria cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin e com ele todos os nossos aliados, parceiros dessa caminhada. Queria cumprimentar também o companheiro da CUT, que também nos ajuda muito nessa luta cotidiana da construção do partido, companheiro Nobre. E queria cumprimentar a companheira Janja, em nome da nossa militância e em nome das nossas mulheres desse partido. Companheiros e companheiras,
eu fui pego meio de surpresa para conversar com vocês. Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência para tentar entender o que eu quero conversar com vocês. Primeiro, quem teve a oportunidade de estar hoje aqui pela manhã, participando dos eventos feito pela Fundação Perseu Abramo, feito pela Escola Nacional do Partido dos Trabalhadores, feito pela Secretaria Nacional de Formação, pôde perceber que esse partido tem muito conhecimento para entregar aos nossos candidatos e candidatas. Quem teve a oportunidade de ouvir a nossa discussão, nos vários grupos que fizemos pela manhã, vocês perceberam que esse partido tem história. E esse partido tem história mesmo. Quando eu vejo a homenagem dessa conferência ao nosso companheiro Marco Aurélio Garcia, eu fico pensando a grande responsabilidade que cada um e cada uma de vocês tem pela frente. E é por isso, companheiros e companheiras, que a Fundação Perseu Abramo tem se dedicado a produzir conhecimento, tem se dedicado a difundir conhecimento, tem se dedicado a discutir as nossas deficiências organizativas, políticas, ideológicas, para que possamos ter um partido que nunca, jamais, esqueça por que e para quem ele foi criado. E ele foi criado, e ele é a causa maior da nossa existência, para defender a classe trabalhadora, para defender os mais humildes, para defender aqueles que mais precisam do Estado. Portanto, nós teremos que ser muito preparados para levar essa batalha à frente. Nós temos que ter muito conhecimento para levar essa batalha para frente. Eu tenho certeza que essa conferência, que a companheira Gleide teve o prazer de organizar, junto com vários companheiros da direção do partido, é talvez a maior festa democrática que está acontecendo nos últimos anos. Vocês imaginem a responsabilidade de vocês. Vocês imaginem a visão que nós temos quando a gente percebe que cada militante, cada companheiro e companheira sair da sua cidade, gastando os seus recursos para vir aqui participar desse grande evento que é essa conferência. Portanto, quando vocês forem eleitos, e serão muitos de vocês serão eleitos, não se esqueçam da responsabilidade de vocês. Vocês terão que ser o mais responsável dos nossos militantes. Vocês vão ter que ser o exemplo para a nossa sociedade. Vocês terão que ser os mais bravos lutadores sociais. Vocês vão ter que ter realmente um compromisso forte com o nosso partido, com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu encerro dizendo para vocês: viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, gente. Obrigado, Paulo Okamoto. Estamos aqui hoje para saudar uma longa história, que começou em 1982, em Diadema, São Paulo, e em Santa Quitéria, Maranhão, onde o PT elegeu seus primeiros prefeitos. Ao longo dos anos, prefeitos e prefeitas petistas inovaram, criando um modo petista de governar e legislar, caracterizado por práticas participativas de gestão e promoção de igualdade social. Para que vocês tenham uma ideia,
de 1982 até agora, foram 2.439 vitórias eleitorais para prefeitos e prefeitas e 24.960 vereadoras e vereadores que impactaram e impactam positivamente a vida das pessoas em todo o Brasil. Como diz o jingle do PT, uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha cidade, é na sua cidade que se começa a ser feliz. Vamos a mais um vídeo. A confiança dos brasileiros na economia atingiu seu maior patamar em 9 anos. O brasileiro anda mais otimista, mas também preços caindo, salários subindo, carteira assinada e nome limpo na praça. Minha dívida era 25 mil. Eu vou pagar 5.742,50. Cara, 20 mil de desconto. Quem não ficaria animado? É só dar uma olhada nos mercados. Nem parece que foi ontem que andávamos tão preocupados. Os ossos vão dar uma encorpada num caldo de feijão que Eliana e Janaína preparam juntas. Mas tudo ficou no passado. Agora voltou a ter comida no prato, vacina no braço, mais médicos, mais remédios, mais educação e mais sonhos realizados. E estamos caminhando na justa direção do quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, contribui mais. Reconquistamos nosso lugar no mundo, desmatando menos e participando mais. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Assim, recuperamos investimento estrangeiro para voltar a investir ainda mais nas nossas cidades, porque é nelas que a vida acontece de verdade. A gente sabe, ainda tem muito a se fazer. Nesse primeiro ano, fizemos muito para reconstruir o país e melhorar a vida do povo. A comida ficou mais barata, a inflação caiu, o emprego aumentou. Agora vamos fazer mais combatendo os juros altos e investindo na produção. Mas tanto otimismo tem seu motivo. É fruto de muita fé no trabalho. PT. Trabalha pelo Brasil, trabalha por você. E agora, convidamos para fazer uso da palavra a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, mas sobretudo pela presença de vocês aqui. Vocês não sabem a alegria que a gente sente de ver esse auditório lotado com a nossa militância, nossos dirigentes, candidatos e candidatas de todos os cantos do Brasil. Muito bem-vindos a essa conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Presidente Lula, companheira Janja, prazer vocês aqui conosco. Nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, lembrava ali com ele dos tempos de campanha, do que a gente fez e dessas plenárias lindas. Quero também agradecer a presença dos nossos governadores, nosso governador do Ceará, governador Eumano, nosso governador da Bahia, governador Jerônimo, nossa governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, linda. Cumprimentar o meu querido presidente da Fundação Perseu Abramo, que realiza essa conferência junto conosco, Paulo Camoto. Cumprimentar toda a nossa direção, nossos dirigentes da Executiva Nacional do PT, do Diretório Nacional do PT, e quero fazer isso em nome da companheira Gleide Andrade, nossa secretária de Planejamento e Finanças, que foi responsável por coordenar a organização dessa conferência. Obrigada, Gleide, a você e a todos os nossos funcionários e dirigentes que trabalharam juntos. Cumprimentar todos os nossos parlamentares que estão aqui, nossos deputados federais, deputadas federais, nossos senadores e senadoras, e faço isso em nome dos nossos líderes. Nosso líder do governo, José Guimarães, nosso líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, nosso líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e nosso líder do Senado, do PT no Senado, Contarato. Também quero cumprimentar o nosso coordenador do GTE, o companheiro Humberto Costa,
cumprimentar os ministros e ministras que estão aqui, muito bem-vindos e obrigada pela presença de vocês, e cumprimentar também os nossos candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas, muitos aqui no palco que já foram homologados e homologadas nas devidas convenções e encontros municipais. Cumprimentar também minha querida Luciana Santos, presidenta do PCdoB, que está aqui, e nossa ministra. Os movimentos sociais, movimentos sindicais. É um prazer enorme estar aqui, nessa conferência que homenageia Marco Aurélio Garcia. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está aqui, vivo, atuante, vibrante, para seguir na defesa dos direitos da classe trabalhadora e da imensa maioria do povo brasileiro, disposto a continuar construindo um Brasil melhor e mais justo. Eu quero agradecer a cada companheiro, a cada companheira petista que está aqui e a nossa imensa militância espalhada para o Brasil. Porque se é verdade que nós construímos uma frente ampla para ganhar, para defender a democracia, disputar e ganhar essas eleições, e isso foi muito importante, também é verdade que isso seria impossível não fosse a resistência da militância petista, dos movimentos sociais e do nosso campo político. Não fosse a resistência e a luta em momentos dificílimos, quando estávamos sós, não teríamos construído as condições da frente que defendeu a democracia. Não estaríamos aqui agora. Muito, muito obrigada por não terem abaixado a cabeça, por não terem tido medo e acreditado na causa que sempre nos moveu, a vida do povo brasileiro. E, presidente Lula, é emocionante tê-lo aqui hoje, nessa conferência, novamente como presidente da República. Depois de tudo que o senhor passou, de toda a perseguição, tentativa de desconstrução. E é um orgulho ver que o senhor e seu governo têm feito, nesse curto espaço de tempo, de 11 meses, para resgatar o Brasil da destruição bolsonarista. Destruição essa que começou logo após o golpe da presidenta Dilma e veio só se aprofundando. Este seu primeiro ano de governo está marcado pelo resgate de políticas públicas a serviço do povo, pela reinserção soberana do Brasil no cenário internacional e pela defesa intransigente da democracia. Ficará na história a reação das instituições e da sociedade, sob sua liderança, presidente Lula, à violenta tentativa de Bolsonaro e seus cúmplices contra a democracia e soberania popular em 8 de janeiro de 2023. Precisam responder pelo que fizeram, precisam pagar pelos seus erros. E o destino de Bolsonaro não pode ser somente a inelegibilidade, terá de ser também a cadeia. Temos sem anistia. Temos de reconhecer aqui, particularmente, o papel do Supremo Tribunal Federal, que em nenhum momento titubeou nas investigações e punições aos golpistas. Decisões didáticas que servem para corrigir comportamentos futuros. Mas, presidente, esse ano também foi marcado pela reconstrução de instâncias democráticas de governo e participação social, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a recriação do Ministério da Mulher, das Mulheres, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, da Cultura, do Desenvolvimento Agrário, além da restauração das conferências nacionais e conselhos representativos. Medidas muito importantes para o povo e o país foram adotadas, a começar pela garantia e ampliação do Bolsa Família, que estendeu benefícios a crianças e adolescentes. A política de aumento real do salário mínimo, que beneficia milhões de aposentados e que agora, em janeiro, terá mais R$100 de aumento. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O programa Desenrola para renegociar a dívida das famílias, entre outras iniciativas que aumentaram a renda da imensa maioria da população. Isso tudo já teve impacto na economia de nosso país. Imensamente relevantes também foram as ações em defesa do meio ambiente, dos direitos dos negros e negras, das mulheres, dos povos indígenas, além da recriação e fortalecimento de ações como farmácia popular,
o Mais Médicos, o FIES, o Enem e o Fundo de Bolsas para a frequência do ensino médio, o Programa de Aquisição de Alimentos, a nova Lei de Cotas. São medidas transformadoras que o PT defende desde a sua criação. O PAC também voltou, e com ele os investimentos que tanto nosso país precisa para crescer e garantir desenvolvimento para o seu povo. A começar pelo Minha Casa Minha Vida, que vai realizar novamente o sonho de muitas famílias. Nossa economia também reagiu, apesar das apostas contrárias, principalmente do mercado, com o crescimento do emprego, da massa salarial, da renda da população e do PIB. Fruto de um bom crescimento da agricultura, mas, sobretudo, da PEC da transição, articulada pelo presidente Lula, e que garantiu ao nosso governo retomar inúmeros programas, redefinindo o papel do Estado. Além disso, o Brasil tornou-se o segundo maior destino de investimentos externos e só não cresceu mais por conta da maior taxa de juros do planeta, juros escorchantes, impostos por uma direção do Banco Central indicada por Bolsonaro, cujo presidente permanece sabotando o país, apesar de que suas posições neoliberais terem sido derrotadas nas urnas. Querido presidente, nós vencemos as mais difíceis eleições da nossa história com o compromisso de fazer o Brasil voltar a crescer, gerar empregos e oportunidades para a nossa gente. Ninguém pode duvidar da sua capacidade de dirigir esse país. A oportunidade que nos deu o povo brasileiro não nos permite errar. O centro da nossa política, da que o senhor está levando a cabo no governo, é o desenvolvimento do nosso país para melhorar a vida da nossa gente. Por isso, o centro do nosso debate, de nosso empenho, de nossas forças, deve ser em uma meta, sim, a meta do crescimento econômico. Nos seus governos anteriores, presidente, a média de crescimento foi de 4,1% ao ano. Penso que não podemos deixar por menos nesse governo. O país tem fundamentos macroeconômicos sólidos, principalmente pela herança de nossos governos anteriores. Não precisamos prestar contas ao mercado, precisamos prestar contas ao povo brasileiro. Esta sinalização do que seu governo indica com o novo PAC, a retomada de milhares de obras paradas pelos irresponsáveis dos governos anteriores, com o fortalecimento do BNDES e dos financiamentos de bancos públicos ao investimento produtivo, com o resgate do papel da Petrobras para o desenvolvimento do país e com o conjunto de programas sociais, não pode sofrer contingenciamento. Tem de ser acelerados e ampliados para o bem do Brasil. De outro lado, temos o embate político com a extrema-direita, que a cada dia se mostra mais ousada, movimentando-se pelo país e atacando o governo e o PT com as suas fake news. Precisamos enfrentar essa gente. Com a extrema-direita não se brinca, não se dá anistia. Governos, partidos e movimentos têm de estar na luta política. Não basta só mostrar os bons programas que estamos implementando. É preciso mostrar a destruição que Bolsonaro e sua turma fizeram do Estado brasileiro. A cada reconstrução é preciso demonstrar a destruição que eles fizeram. Esse campo político não pode baixar a guarda. Se isso acontecer nas condições que hoje estamos de ofensiva dessa extrema-direita, apesar de tudo o que aconteceu com eles, poderão voltar. Por isso, em luta, companheiros e companheiras, nós derrotamos Bolsonaro, mas ainda temos de derrotar o bolsonarismo, e vamos fazê-lo. Temos de, novamente, fortalecer nossas presenças nas redes sociais e nos reorganizarmos territorialmente. Os velhos e bons comitês de luta devem voltar à cena na defesa de nosso governo e no embate com o bolsonarismo. O fato de não termos uma grande bancada no Congresso Nacional nos fez governar com partes daqueles que estavam do outro lado. As forças conservadoras, fortalecidas pelo orçamento impositivo cada vez mais ampliado e por liberações de emendas que substituíram o antigo orçamento secreto. Eles exercem influência forte no Legislativo e até no Executivo. Respeitamos a legitimidade de um Congresso eleito pelo povo, mas isso não nos retira a necessidade de alguns enfrentamentos e demarcações importantes e nos mostra também a importância da organização política para mudarmos essa correlação de forças. E, para isso, a campanha de 2024 será um momento especial.
O PT está retomando sua organização em modo campanha. A partir dessa conferência, nossos instrumentos de informação, resistência e embate estarão novamente renovados, como a nova Casa 13 e a plataforma de combate à fake news, incrementando também nossas redes sociais e a comunicação com o conjunto da militância partidária. As eleições municipais serão fundamentais para fazermos o embate político contra a extrema-direita e as forças do atraso, e para prepararmos as bases para as disputas de 2026. Por isso, eleger prefeitos e prefeitas do PT e de nosso campo político aliado é muito importante, assim como a Federação Brasil da Esperança apresentar chapas de candidaturas de vereadores e vereadoras na maioria dos municípios brasileiros, com muitas mulheres, negros, jovens, LGBTs, com a diversidade do povo brasileiro. Precisamos crescer nossas representações nas câmaras municipais. Hoje, nesta conferência eleitoral, estamos reunindo mais de 5.000 militantes, dirigentes, candidatos e candidatas para deslanchar essa luta. E quero terminar dizendo que este é o momento de lembrar quantas vezes decretaram o fim do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, quantas vezes tentaram riscar nosso nome da história, quantas vezes disseram que Lula e o PT eram páginas viradas. E nós estamos aqui, de pé, de cabeça erguida, vivos e vibrantes, prontos para mais uma jornada em defesa do povo brasileiro. Esse é o nosso combustível, é o combustível que nos move. Sucesso aos candidatos e candidatas do PT. E viva esse partido que leva no nome a sua causa, trabalhadores e trabalhadoras. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva o presidente Lula! Obrigado, presidenta Gleisi. Presidente, sempre que nós vamos chamar o senhor para falar, é hábito soltar um jingle, elevar a plateia, fazer um aquecimento, né, para receber a palavra do presidente Lula. Mas hoje eu quero pedir permissão ao senhor para fazer uma derradeira homenagem a Marco Aurélio Garcia, com uma música muito significativa e representante da União Latino-Americana, que era uma causa caríssima a Marco Aurélio Garcia e ao senhor também. Peço aos músicos que toquem, então, Eu le pido a Deus. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, base sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos
unos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado esté el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Agora sim, é com muita honra e com muita alegria que chamamos para falar para todos nós o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui a nominata e o texto, que você tem, e o texto também. Só nominar. Eu quero começar a minha conversa com vocês cumprimentando a minha companheira Janja, meu companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin, a nossa querida companheira presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o nosso querido Paulo Camoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, os nossos queridos governadores Eumano Freitas do Ceará, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e Jerônimo Rodrigues da Bahia. Quero cumprimentar os nossos senadores, cumprimentando o nosso líder no Senado, o companheiro Jacques Wagner. Quero cumprimentar a diretoria da Fundação Perseu Abramo, os membros da Executiva Nacional do PT e do Diretório do PT. Quero cumprimentar os deputados, as deputadas e quero cumprimentar os candidatos e as candidatas que estão aqui. O momento é um momento muito importante para a história do nosso país. Nós estamos quase completando um ano de governo. Daqui a poucos dias, nós estaremos, no dia 31 de dezembro, comemorando o encerramento do primeiro ano do nosso mandato. Eu quero dizer para vocês que dos 2 mandatos anteriores que eu tive, eu não trabalhei a quantidade que nós tivemos que trabalhar este ano no processo de reconstrução, numa situação um pouco difícil, porque nós tivemos que recriar muitos ministérios e assumimos o compromisso de que não iríamos contratar ninguém. Portanto, nós tivemos durante quase todo o ano
ministérios com menos da metade das pessoas que tinham em 2010, quando eu deixei a presidência da República. Portanto, eu quero agradecer a essas companheiras e esses companheiros ministros que trabalharam com menos da metade das pessoas, mas certamente trabalharam muito para recompor as estruturas de inclusão social que nós tínhamos conseguido construir até o momento em que a companheira Dilma Rousseff foi impeachada neste país por um crime que ela jamais cometeu. É importante que a gente tenha claro, e aqui nós temos algumas pessoas convidadas, eu sempre me pergunto o que seria do Brasil se não fosse o PT. Quando vocês forem para casa aqui deitarem, antes de agarrar o sono, pense um pouco o que seria desse nosso querido país se não fosse a existência do PT, se não fosse a existência dos movimentos sociais, se não fosse a existência dos partidos progressistas de esquerda nesse país, como é que a gente estaria e como é que o povo estaria hoje. É importante lembrar que esse partido, que já foi ameaçado de destruição há muito tempo atrás, tinha um senador que era presidente de um partido que dizia que era preciso acabar essa praga desse partido chamado PT. Eles acabaram e nós estamos aqui. Quem não se lembra que esse partido, com apenas 8 anos, disputou a primeira eleição em 89, junto com pessoas muito importantes. Não era gente pouco importante, era Dr. Ulisses Guimarães, era Leonel de Moura Brizola, era Aleuriano Chaves, era companheiro Mário Covas, era Fife Domingos, e Paulo Maluf, apenas para citar algumas das pessoas que disputaram as eleições de 89. E esse partido, com apenas 8 anos de existência, esse partido foi para o segundo turno pela primeira vez. A partir dessa experiência bem-sucedida, nós fomos para o segundo turno, nós fomos o segundo colocado em 89, o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2018 e o primeiro colocado outra vez em 2022. Este partido também já governou muitas cidades importantes nesse país. Agora tem coisa que a gente não consegue explicar. Como é que a gente já governa há 20 anos a Bahia e a gente não conseguiu ganhar Salvador? E como é que a gente explica nunca ter ganho o governo de São Paulo? Perdemos 4 eleições para o Alckmin, mas já governamos a capital 3 vezes, já governamos a região metropolitana durante muito tempo. Chegou um tempo que a gente governava como prefeito mais gente do que o Alckmin governava como governador, porque a região metropolitana tinha 22 milhões de habitantes. Nós governamos quase todas as cidades importantes. Nunca ganhamos Pernambuco com o PT, mas ganhamos com o PSB e tivemos a prefeitura 3 vezes na nossa mão. Só perdemos porque nós cansamos de brigar internamente e nós mesmos nos derrotamos. Já ganhamos a prefeitura de Fortaleza desde 1985, com a nossa querida companheira saudosa Maria Luísa Fontinelli. Quem não se lembra que em 1975, um companheiro chamado Darcy Ercos, na capital do estado de Goiás, pai da companheira Adriana,
foi candidato, pela primeira vez ele tinha uma das coisas mais extraordinárias, que era o programa de televisão chamado Cadeira de Barbeiro. Ele chegava até a matar barata no programa de televisão. E ele ganhou as eleições. Eu não esqueço nunca que à meia-noite pararam a apuração, porque era preciso começar no dia seguinte. O Darcy Acosta estava na frente. E quando foi 8 horas da manhã, que nós fomos lá para abrir as urnas, ele já tinha aberto as urnas e tinha ganhado as eleições de nós. Eu liguei para o companheiro ministro da Justiça para fazer uma questão. Nós perdemos para o governador que foi ministro da Agricultura do Sarney. Mas eu lembro que eu liguei para o ministro da Justiça e eu falei: ministro, é o seguinte, roubaram a gente. O Iris Rezende roubou a gente, ministro. Nós ganhamos as eleições. Ele falou: ô Lula, já abriram as urnas? Eu falei: já. Então não posso fazer mais nada. E nós perdemos a eleição de Goiânia, numa das vitórias mais extraordinárias. Quem é que não lembra o sacrifício da nossa primeira vitória em Diadema, Gleice? 2 metalúrgicos, Gilson Menezes e Juraci. Os 2 já morreram. Mas foi a primeira campanha de prefeito feita por 2 peão. Um trabalhava na Scania, outro trabalhava na Mercedes-Benz. Era campanha de porta em porta. Não tinha dinheiro, não tinha orçamento secreto. Um empresário que queria dar dinheiro para o PT. Era campanha na sola do sapato. Era andando e batendo palma e conversando com as pessoas. Era campanha na feira conversando com pessoas. Era campanha na porta de fábrica. Era campanha na porta de banco. Era campanha no comércio. Esse partido, que com essas atitudes fez a gente se transformar no partido mais importante da esquerda na América Latina, esse partido precisa voltar um pouco a ser como era no começo, para a gente reconquistar a credibilidade que muitas vezes a facilidade nos tira do jogo. Hoje, ninguém quer fazer campanha sem dinheiro. Ninguém quer fazer campanha sem dinheiro. Hoje, a gente sabe que é muito, muito difícil a disputa eleitoral, tal como ela está colocada. E eu não vou dizer das coisas que a companheira Gleice falou, porque se o partido quiser boas informações para ganhar as eleições, eu digo para vocês que não tem nenhum governo e nenhum país que em tão pouco tempo conseguiu fazer o que nós fizemos nesses primeiros 12 meses de governo. Mas não é isso que vai ganhar as eleições. Isso pode ajudar a ganhar as eleições. O que vai ajudar a gente a ganhar as eleições é a gente ter coragem de fazer o embate político e ideológico com os nossos adversários, para que a gente possa mostrar a diferença dos projetos de cidade que cada um de vocês vai construir. Houve um tempo em que candidato a prefeito, o Alckmin foi prefeito em Pindamonhangaba há muito tempo atrás. Houve um tempo que um candidato a prefeito, ele juntava dinheiro um ano antes e no ano da eleição para cavar o buraco, faltando 4 meses para as eleições. Houve um tempo em que, perto das eleições, as pessoas passavam distribuindo guia, sarjeta, poste, para vender a ideia de acontecer obra. Hoje, isso não ganha mais eleições. O que ganha as eleições é a narrativa do projeto que a gente quer para o país, para o nosso estado e para a nossa cidade. É a gente ter coragem de dizer que a democracia é um valor fundamental, não é uma coisa qualquer. E nós aprendemos a gostar da democracia com os 4 anos de experiência que nós tivemos agora há pouco. Com os 4 anos do Trump, nós aprendemos a amar o que é democracia.
é viver democraticamente na diversidade, é a gente aprender a conviver com os diferentes, é a gente aprender a respeitar, é a gente não ser negacionista, é a gente aprender a ouvir o povo dizer o que a gente precisa fazer nesse país. E o nosso partido nasceu para isso. O nosso partido tem um lema, que era para dar vez e voz ao povo trabalhador. É lógico que eu não estou pedindo aqui para ninguém voltar às origens. Imagina a Fátima voltar a ser professoria no Rio Grande do Norte, depois de chegar a ser senadora e governadora. Imagina o nosso Capial vir aqui, voltar a carpinar, depois de chegar a ser secretário. Não, a gente não vai voltar às origens. Até porque a base originária que motivou a nossa criação está muito modificada. A classe operária já não é mais a mesma. O emprego já não é mais o mesmo. Nós temos gente com inúmeras e dezenas de funções que a gente nem sabe. Não basta mais ter um diploma universitário, porque muitas vezes você tem um diploma universitário e não consegue arrumar um emprego de qualidade, porque é preciso a cada dia aprender uma nova profissão nesse mundo digitalizado, em que o que vale não é a inteligência que a gente nasceu do berço, é a chamada inteligência artificial. Então, o Paulo Okamoto me dá muita esperança, porque faz uns 4 anos, Humberto, que ele não fala outra coisa para mim a não ser informação política. Não fala outra. Antigamente era pequena e média empresa, agora é informação política. Graças a Deus, alguém teve a sabedoria de colocá-lo na Fundação Perseu Abramo e responsável pela formação política, sabe, do nosso partido. E espero que ele tenha sucesso, porque se tudo que ele acredita foi implementado e der certo, eu tenho certeza que nós vamos ganhar muita coisa nessas eleições. Muita coisa. Esse ano foi um ano que nós dedicamos praticamente o ano a recuperar o Brasil. Se alguém aqui já fez reforma em casa, sabe o que é reforma? Sabe o que é refazer coisas que nós tínhamos feito e que foram desmontadas? Sabe o que é você reconstruir coisas com a base parlamentar menor do que aquela que a gente já teve? Que, portanto, é preciso muita competência do nosso companheiro José Guimarães, do nosso companheiro Jacques Wagner, dos nossos líderes na Câmara, do companheiro Padilha, que se mata o dia inteiro para tentar acordar a aprovação de uma coisa de interesse do nosso governo, de interesse da Fazenda, de interesse do partido, de interesse de cada um de nós ministros. Ficou mais difícil, mas também nós aprendemos mais, porque é preciso conversar, é preciso ter paciência, e muitas vezes, no conceito que eu tenho de democracia, muitas vezes a gente cede quando a gente não conseguiria ceder, e não queria ceder, e muitas vezes a gente conquista coisas que a gente pensava que não fosse ganhar. Quem é que imaginou que a gente iria governar esse país 2 meses antes de tomar posse, com a tal da PEC da transição, que foi articulada de forma genial pelo Haddad, pelo Padilha, pelo Guimarães, pelo Jacques Wagner e por outros companheiros? Quem é que imaginava? E ainda nessa PEC da transição, tivemos que colocar 20 bilhões para resolver o problema do governo Bolsonaro. Mas nós fizemos. Fizemos porque era necessário fazer. E fizemos porque a gente sabia aonde a gente queria chegar. E vamos fazer mais, porque nós sabemos que é preciso conversar. Eu acho que o Haddad nunca fez tanta reunião à noite como ele está fazendo agora. Nunca. E muitas vezes, companheiros, reuniões difíceis. E nós temos que nos perguntar por quê?
Um partido que muitas vezes no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta, só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco, se a gente é tão bom? Por que tão pouco, se a gente acha que a gente poderia ter muito mais? É preciso que a gente tente encontrar a resposta dentro de nós. É preciso que a gente comece a encontrar a resposta dentro de nós. Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? Ou será que nós temos que aprender com o povo como é que a gente fala com ele? Como é que a gente vai chegar aos evangélicos com Pela Benedita? Se fosse fácil, eu colocava você, que é a mais linda evangélica desse país, para resolver os nossos problemas. Mas não é você. Não é individualmente um problema de uma pessoa. É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são gente trabalhadora, gente de bem, gente que muitas vezes agradece à igreja ter tirado o marido da cachaça para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência para cuidar da família. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Então essas eleições municipais, ela vai servir para a gente aprender a discutir na cidade. A gente tem condições de ter candidato a prefeito, a gente tem candidato, não precisa em condições de ganhar, porque uma candidatura não é importante só quando você ganha. Você pode fazer uma candidatura, perder e você construir a base para a vitória no ano seguinte. Mas é preciso que a gente tenha coragem de escolher o melhor. Não pode ser as briguinhas internas do PT. A gente tem que escolher o melhor. Aquele que vai melhor defender o partido. Aquele que vai melhor defender as coisas do governo. Aquele que vai melhor apresentar a proposta para a sociedade. Nós temos experiências exitosas. Se a gente não tiver candidato a prefeito, esse cara bom pode ser candidato a vereador. Que bom se a gente tivesse pelo menos um vereador em cada município brasileiro, por menor que ele fosse. A gente pode ter, é só a gente querer. A gente pode ter. Não tem nenhum partido organizado como a gente. Não tem nenhum partido que possa ter mais vereador do que nós, porque são mais inteligentes que nós. Não. O dinheiro pesa. Mas do trabalho de base não tem dinheiro que compre. E nós precisamos voltar a fazer trabalho de base. Nós não podemos ter candidato querendo comprar apoio, sabe, de um líder de bairro. Nós não podemos ter candidato querendo comprar apoio, não. O apoio a gente conquista, a gente trabalha, a gente vai para a rua, a gente monta comitê, a gente monta grupo de pessoas para ajudar a gente. Sempre foi assim. Por que está difícil? Porque o nosso partido também tem problemas. Vocês sabem que eu tenho muito orgulho, porque essa moça aqui, quando ela foi candidata a presidente do partido, muita gente dizia: a Gleice não pode ser candidata, porque ela só fala para dentro, ela não fala para fora. Eu dizia: gente, mas nós estamos precisando de alguém que fale para dentro. Nós precisamos ter alguém que o PT respeite, alguém que o PT gosta, alguém que trabalha no PT. E hoje eu posso dizer, nesta conferência nacional do PT,
Graças a Deus, você é a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que fez a gente enfrentar os anos difíceis de 2018, da mesma forma que o companheiro Rio Falcão, que viveu um dos piores períodos do partido, em que a gente toda semana tinha que fazer uma nota publicando que não era aquilo que eles falavam. Toda semana tinha uma nota, era toda semana uma acusação, não importa que fosse verdade ou mentira, mas todo dia tinha uma nota. E eu sei o que o Falcão enfrentou. Quantas vezes tentaram, ele é baixinho, ele é um cara maçudo como eu, forte. E muitas vezes tinha gente que queria agredir ele no restaurante, na calçada. Ainda bem que ele andava com o Campos, que era mais forte e ajudava a defender. Mas ele é corajoso, ele foi para cima muitas vezes. Gente, eu estou falando de uma coisa que o nosso partido não pode perder. E eu vou dizer que a gente começou a recuperar, Gleice, com aquela vigília que foi feita para me defender. Eu, sinceramente, eu não acredito que tenha tido um outro momento na história política de qualquer país do mundo que teve pessoa tão extraordinária como as pessoas que foram para a vigília, as que ficaram. Eu tenho que agradecer ao PT, tenho que agradecer ao MST, tenho que agradecer à CUT, tenho que agradecer aos vários movimentos e vários partidos, porque todo santo dia eu estava numa cela, mas eu ouvia bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula durante 580 dias. Você não tem noção o que significa isso na vida de um homem político. Vocês não têm noção do que significa isso na alma de uma pessoa que tinha consciência da sua inocência. Foi vocês que me deram coragem, Gleice, vocês me deram coragem para dizer, vocês é que me deram coragem quando eu disse que não trocava a minha liberdade, a minha dignidade pela minha liberdade, quando vieram fazer proposta que eu deveria sair com tornozeleira para ir para casa. Não foi um ato de coragem. A Janja ficou puto comigo. Meus filhos ficaram putos comigo. Falou que a mãe queria que eu saísse. Sai. Eu falava, não saio. Só saio daqui com a cabeça mais erguida do que eu entrei. E foi isso que aconteceu por causa de vocês, por causa da lealdade de vocês, por causa dos compromissos de vocês. E somente vocês eram capazes de eleger uma pessoa que teve 9 horas de Jornal Nacional condenando ele, 59 capas de revista, mais de 680 primeiras páginas de jornais, me chamando de tudo que é teu nome. E graças a vocês, eu estou aqui dizendo para vocês, voltei a ser presidente da República desse país, para fazer as coisas que o povo quer que a gente faça, porque esse povo merece melhorar de vida, esse povo merece comer, esse povo merece estudar, esse povo merece morar dignamente. É isso que nós vamos fazer. Não tenho pressa, porque faz 1 ano e não aconteceu tudo. Alguém já plantou soja? Joga a semente, tem que esperar 4 meses. Pode ficar olhando, vai demorar 4 meses. Alguém plantou milho, vai demorar de 4 a 6 meses. As coisas não nascem no dia. 90% das coisas que nós anunciamos, Gleice, ainda não brotou. Ainda não brotou. E é o ano que vem. É o ano que vem que vai começar a brotar. E vocês vão estar em campanha.
E vocês vão ter orgulho de dizer: nunca se tratou quilombola como está sendo tratado, nunca se tratou indígena como está sendo tratado, nunca se respeitou tantas mulheres como agora, nunca se respeitou tanta juventude, nunca se criou tantas políticas públicas para atender a diversidade do nosso povo. E é isso que vai acontecer. A cada dia vamos fazendo mais uma coisa. Se tiver dificuldade, a gente pode demorar um dia mais, mas a gente vai fazer. E eu quero te dizer, Cleice, que aqui está o Haddad, que aqui estão outros ministros. E nós sabemos que a economia brasileira tem que crescer. E nós sabemos, para ela crescer, tem que ter investimento. E nós sabemos que para ter investimento, tem dois investimentos. Um é privado, quando a gente tem projeto. Mas se não tiver privado, a gente tem que ter dinheiro público para fazer a economia crescer, para fazer gerar emprego e fazer distribuição de riqueza nesse país. É assim que vai acontecer. É assim. Eu, em janeiro, encontrei com a presidenta do FMI em Hiroshima. E ela veio conversar comigo, presidente Lula, porque a crise econômica está muito difícil. E porque o Brasil vai crescer como a 0,7%. Eu falei: que 0,7%? Você não conhece. Nós brasileiros não desistimos nunca. E agora a economia vai crescer no mínimo 3%. Os empregos, nós vamos chegar a 2 milhões. É muito? Não, é pouco, Gleice, eu quero mais. E vocês também têm que querer mais. Nunca se contente com aquilo que a gente faz. Peçam mais. Peçam mais. Porque quanto mais reivindicação, mais a gente tem coragem e motivação de fazer as coisas. Agora, voltando à questão municipal. Porque vocês estão fazendo um curso aqui para aprender a ser candidato. Dinheiro vocês não vão ter, mas vão ter discurso. Limpe os ouvidos de manhã para ouvir muita coisa. Se a gente não tiver condições de ter uma candidatura competitiva que possa orgulhar o nosso partido durante a campanha, a gente tem que procurar aliados para fazer acordo. A gente, se não tem um candidato, a gente tem que apoiar um cara mais próximo de nós. Um cara disposto a construir uma linha programática para a cidade conosco. A gente pode fazer, eu vou aí, meu amor, a gente pode fazer as pessoas assumirem compromisso. A gente tem que fazer acordo com os partidos de esquerda, com pessoas democráticas, com pessoas que vão cumprir aquilo que a gente acordar. Cada um de vocês sabe a dificuldade da cidade de vocês. Não é o presidente da República que vai saber o que está acontecendo na cidade de vocês. Cada um de vocês é que sabe quem é a pessoa para ser candidata. Então escolham. Escolham com sabedoria, com inteligência. Porque não foi fácil convencer no primeiro momento a militância do PT de que o Alckmin seria o vice ideal para eu ganhar as eleições. Não foi fácil. Muita gente falava para mim: porra, Lula, mas ele foi teu adversário. Eu falava: que bom. É desse que eu preciso. Eu preciso de alguém que não é meu. Alguém que é político, mas não é necessariamente do meu partido. Alguém que possa somar. Alguém que possa falar com pessoas que eu não consigo falar. Tem gente que não gosta de mim e não adianta teimar. Não gosta, não gosta. A pessoa não é obrigada a gostar de mim. Mas se não gosta de mim e o Geraldo for falar, a pessoa fala: pô, peraí, o Lula não é tão ruim assim. Porque o problema nosso não é fazer tudo o que as pessoas querem. Qualquer um petista do governo pode mostrar para vocês em qualquer estado da federação o agronegócio que votou majoritariamente contra nós, nunca recebeu
a quantidade de dinheiro que recebeu nesse plano safra que nós fizemos agora. Nunca. E vamos fazer mais, porque nós não queremos fazer para eles, nós queremos fazer pelo país. E eu vou contar uma historinha para vocês. Em 2005 eu era presidente, nós colocamos um container num guindaste na frente do ministério onde o Alckmin trabalha. Na época era o Furlan. Nós tínhamos conseguido, Edinho, fazer 100 bilhões de dólares de fluxo comercial. A somatória entre o que a gente exportava e o que a gente importava deu 100 bilhões de dólares. Nós fizemos um coetâneo que ficou lá meses. Esse ano, nós tivemos superávit, ou seja, como se fosse lucro de 100 bilhões de dólares. Ou seja, é uma revolução que foi feita nesse país. E tem gente nossa aqui falar, mas o agronegócio, a gente está exportando commodity. Obviamente que é bom a gente exportar, porque o commodity também nós temos que lembrar quanto de tecnologia tem num grão de soja, quanto de genética tem no milho, quanto de genética tem num frango, num porco, num boi. Antigamente, quando eu comecei a presidência, um boi demorava 5 anos para ser abatido. Hoje, com 20 meses, você abate o boi. Imagina a qualidade da carne como melhorou. Imagina a quantidade de dinheiro que se ganha por conta disso. Isso é genética, isso é investimento, isso é pesquisa. Isso é, na verdade, o que esse país precisa. E agora queremos fazer o mesmo para a indústria. É por isso que nós não fizemos acordo com a União Europeia, porque a gente não quer ceder em compras governamentais. Compras governamentais é uma coisa para a gente atender os interesses do governo, do fortalecimento da indústria e fazer com que as nossas micro, pequenas e médias empresas cresçam. É por isso que nós vamos voltar a colocar componente nacional. Nós vamos voltar a fazer navio e vamos exigir pelo menos 65% de conteúdo nacional nas coisas fabricadas para gerar emprego aqui dentro. O Alckmin, no estaleiro, nos Emirados Árabes, construindo 2 navios para 300 mil toneladas que poderia ser feito aqui. A gente tem gente precisando trabalhar, a gente tem estaleiro, a gente tem tecnologia. A gente, quando começou, em 2003, a gente não tinha soldador qualificado, porque a solda de casco de navio é uma coisa muito sofisticada. Não é qualquer soldador mequetrefe que vai lá soldar. Tem que ser soldador de qualidade. E a gente tem gente nesse país, as pessoas se especializaram. Então, esse país, gente, está pronto para a gente fazer ele se transformar, sabe, numa grande economia. A gente, quando tomou posse, era a 12ª, já somos a 9ª economia. Se prepare, Paulo Camoto, se prepare, porque nós vamos crescer mais. Nós vamos crescer mais. Vai ter dificuldade, mas a gente vai crescer. País, se você pegar as informações, você vai perceber o seguinte: só o Banco do Brasil, este ano, emprestou mais dinheiro do que os 4 anos do Bolsonaro. Só a Caixa Econômica, em dezembro, tinha dobrado o dinheiro que o Bolsonaro emprestou em 4 anos. Só o ministro do Transporte, esse ano, teve 1 bilhão a mais do que os 20 bilhões que o Bolsonaro teve no mandato de 4 anos. Na ciência e tecnologia, só de bolsa, a gente investiu 4 vezes mais que ele num ano. A gente investiu o que ele investiu nos 4 anos. Obviamente que esse dinheiro é que nem uma gravidez. Ele vai aparecer no emprego. Ele vai aparecer no pequeno produtor rural. Ele vai aparecer no pequeno empresário. Ele vai aparecer das pessoas que vão poder voltar a comprar outra vez. E nós vamos voltar a investir em universidade. Vamos voltar a investir. Aliás, uma notícia para vocês todos aqui que têm diploma universitário. Nós fomos no Rio de Janeiro anunciar uma faculdade de matemática. Para quê? A gente vai pegar os meninos que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática
E a gente vai fazer um vestibular com eles e vamos colocar o ano que vem 100, depois mais 100, depois mais 100, depois mais 100. Vamos chegar a 400 alunos que vão ficar diretamente nessa faculdade, dirigida pelo nosso Conselho de Matemática, que eu esqueço o nome aqui, o INPA, o Instituto de Matemática Aplicada. E mais ainda, esses meninos vão ter apartamento para morar. Nós vamos dar faculdade, apartamento e uma ajuda de custo para eles comerem. É pouco? Jorge Bittar, você que se formou no ITA, nós estamos levando o ITA para o Ceará, para Fortaleza, em agradecimento ao Estado do Ceará, que é um Estado que 40% das pessoas que passam no vestibular para o ITA passam no Estado do Ceará. Então nós vamos levar em homenagem ao Ceará. Talvez a gente faça alguma coisa na Bahia também. Mas aí nós vamos levar para o Ceará. Eu vou, no começo do ano, lançar a pedra fundamental do ITA na cidade de Fortaleza, para a gente formar mais engenheiros nesse país, mais especialistas, para a gente formar gente na qualidade de um Jorge Bittar. É isso que vai acontecer nesse país. E mais ainda, no tempo que eu tomava um conhaquezinho, um só, resolvia meu problema. Agora a água tem que tomar toda hora. Mas olha, outra coisa para vocês saberem, outras coisas. Nós vamos anunciar uma poupança. Já está no Congresso Nacional a medida provisória. Uma poupança garantindo aos estudantes do ensino médio uma poupança que ele vai poder sacar um pouquinho por mês, mas ele só vai conseguir sacar o total da poupança quando ele se formar no ensino médio e aprender uma profissão. Bem, eu estou dizendo isso para vocês fazerem discurso durante a campanha. Sabe? Fazer discurso, bombar. Vocês vão ter coisa para trabalhar de forma extraordinária. Agora, o que a gente não pode é de discutir a questão da política. Essa eleição, Gleice, eu não sei se ela será municipalizada, estadualizada ou nacionalizada. Eu, sinceramente, que essa eleição vai acontecer um fenômeno. Vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando essas eleições no município. E vocês sabem que não pode aceitar provocação, não pode ficar com medo, não pode ficar com vergonha, não pode enfiar o rabo no meio das pernas. Vocês sabem que um cachorro, quando late para a gente não baixa a cabeça, a gente late para ele também, para ele ficar com medo da gente. E a gente vai ter que mostrar que nós queremos exercitar a democracia, vamos fazer as eleições mais competitivas possível, mas a gente não vai ter medo de ninguém. O único medo que a gente tem que ter é de trair a esperança e a expectativa que o povo brasileiro tem no PT, tem nos nossos aliados e vai ter em vocês quando vocês forem candidatos. Tá? Eu não vou poder ir em toda a cidade, mas vou em algumas. Não, eu vou seguir a orientação do GTE, eu não sei se o Humberto é que vai decidir, e da Gleice. Eu vou em algumas cidades, não vou poder em todas. Nós temos mais governadores que vão ter que andar. Os nossos senadores precisam andar pelo Brasil, não ficar só no seu estado. O nosso deputado tem que andar o Brasil também, não ficar só nos seus estados. Ou seja, é uma campanha que nós vamos ter que nacionalizar. Os ministros não podem fazer campanha em horário de trabalho. Mas depois das 6, a gente pode dar um pitaco. Quando tiver acabado a jornada da gente. O importante é que essas eleições, não é que ela é decisiva para 2026, não. A eleição municipal, ela é estranha, viu, Gilmar? Ela é estranha porque muitas vezes o cara que ganha em 2024,
ele vai estar ruim em 2026. Porque o primeiro ano ele pegou o orçamento do outro, não conseguiu fazer nada. No segundo ano, ele vai ter seu primeiro orçamento, mas ainda não brotou a soja, não brotou o feijão, não brotou o milho, sabe? Então o pessoal fica queimando expectativa. Muitas vezes, da minha experiência, é que o cara que ficou na oposição é mais aplaudido no palanque do que o cara que ganhou. Isso não significa que alguém queira perder para ser mais aplaudido, não. Nós temos que ganhar, porque ganhando a gente vai ajudar o povo da cidade que a gente quer se eleger. Então, gente, olha, mulheres, se vocês quiserem encontrar uma motivação de participação da mulher, sabe, e não quiserem apenas a política como exemplo, olhe o time feminino do Corinthians jogar. É tetra na Libertadores, é penta no Brasileiro, não tem ninguém. Então é o seguinte, vocês têm que entrar na política. Não basta ficar reclamando, porque mulher não tem vez, porque mulher não. Quem decide são vocês. Quem bota a cara, sabe, para bater também é vocês. Então não tenho medo, não tenho medo. A gente vai ter que enfrentar muito preconceito ainda, mas isso é uma coisa da humanidade. Nós temos que enfrentar. Se a gente não enfrentar, a gente não vence o preconceito. Sabe, a gente não pode... É como um apelido. A pessoa coloca um apelido na gente, a gente é nervoso, o apelido pega. A gente fica quieto, não pega. Na campanha é diferente. Se candidatem nas cidades que vocês moram. Os partidos têm que saber em conta que nós temos interesse, que a diversidade esteja representada na nossa chapa. Na nossa chapa tem que estar representada a cara da sociedade brasileira. A única coisa que eu posso prometer para vocês é que eu prometo ser um bom cabo eleitoral, fazendo as coisas corretas para vocês sentirem orgulho daquilo que está acontecendo no Brasil. E posso dizer para vocês, em nome de todo o governo, a gente não vai falhar, a gente não vai errar, a gente vai, outra vez, ser motivo de orgulho das mudanças positivas que vão acontecer nesse país. Gente, eu vou terminar só dizendo para vocês, olha, vou terminar dizendo para vocês uma coisa, depende única e exclusivamente de nós. Não adianta vocês imaginar que a Gleice vai ter dinheiro para arrumar. A gente vai ter sempre problemas. E vocês já aprenderam que o problema não é só dinheiro. Dinheiro ajuda, mas um puta de um trabalho de base ajuda muito. Não tem, coloca sandália havaiana. Se não tiver, coloca uma bota qualquer e ande. Vá visitar cada casa, conversar com mulher, conversar com homem. Sabe, vai na igreja, converse com o pastor, mas sobretudo converse com as mulheres e os homens que estão lá. Sabe, vamos na igreja católica a mesma coisa, não precisa só conversar com o padre, converse com as pessoas que estiver lá. Sabe, nós poderemos ter uma extraordinária vitória nessas eleições. E depende única e exclusivamente da capacidade nossa de fazer campanha, de fazer aliança e de escolher os melhores para nos representar. O que depender de mim pessoalmente, eu tenho certeza do que depender da Gleice, o que depender de vários ministros, vocês podem saber que podem contar conosco. Um beijo no coração de vocês e até a nossa vitória, se Deus quiser. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz o coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula. Obrigado pela presença de todos e todas o melhor presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado a vocês que acompanharam pela TV PT. Lembrando que amanhã
As atividades recomeçam às 9 horas, com várias mesas temáticas, e o encerramento às 20 horas, com o show da Bateria da Mangueira e da banda Olodum. Obrigado a todos, um beijo e até a próxima vez. Boa campanha! A esperança tem nome, o Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito.